do pensamento, a Átmos, a Jesus, rogando e pedindo o seu amparo, sua intuição, para que a gente possa conduzir o estudo de hoje. E vamos falar nada mais, nada menos do que semear, né? E semear é um tema bem amplo, que a gente pode remeter a muitas coisas. Geralmente, quando a gente pensa nessas palavras semear, pelo menos é isso que veio na minha cabeça no primeiro momento. Então, para a gente conseguir começar o nosso raciocínio dentro desse tema, nós trouxemos a definição, que a gente sempre recorre lá ao dicionário, para a gente entender um pouquinho o que diz lá o dicionário para a gente. No dicionário diz que semear é lançar, deitar sementes, né, ou plantar, para fazer germinar, praticar a semeadura, como semear arroz, por exemplo, né? Distribuir sementes, semear um canteiro, dispor visando resultados, ou seja, a gente pode semear alguma coisa agora para a gente colher depois. Então, quando a gente pensa em semeadura, a gente tem a analogia da semeadura, que é justamente isso. O que a gente está plantando agora? O que a gente está colhendo agora? Porque às vezes a gente se depara em alguns momentos da vida, né, que a gente para assim, olha e, poxa, por que entrou essa turbulência? Ou por que eu estou passando por essa dificuldade? E semear, ao meu ver, tem a ver com escolhas. Quais foram as escolhas que nós fizemos lá atrás para a gente chegar e estar colhendo o que a gente está colhendo, o que a gente plantou? E o que se está bom, ótimo, a gente vai continuar esse plantio. Mas se não está legal, o que eu preciso começar a fazer para modificar o meu plantio, para que lá na frente eu possa começar a colher esses frutos? Como o tema de hoje é a parábola, nós também trouxemos a definição da parábola, que é comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, na qual se ilustra uma verdadeira moral. Aí vem explicando um pouquinho de geometria. Então a parábola, geralmente, ela vem trazer pra gente o quê? Histórias. Histórias curtas, que a gente até entende também como analogias. Geralmente são simulando alguma situação ou trazendo algum ponto justamente para nos trazer ensinamentos. A parábola é uma forma pedagógica de a gente entender melhor algum ensinamento. Aí vem a pergunta: por que Jesus falava por parábolas? Jesus foi o maior pedagogo de toda a nossa história, de toda a nossa época e dos planetas, né, que a gente já tem algumas informações que Jesus não é só o nosso governador do planeta Terra. Então, por que ele falava por alegorias, por parábolas? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de escutar a verdade nua e crua. Se Jesus chegasse, ainda mais naquela época, que já o solo ainda não estava muito preparado, a terra ainda não estava muito adubada, né? A gente não tinha ainda mexido, jogado aquela, quem entende de adubo sabe, né? Tem que jogar aquelas casquinhas, né, de legumes, a gente vai jogando pó de café já feito, que vai ajudando a adubar essa terra. Naquela época, essa terra ainda não estava tão preparada. Então imagina se Jesus chega e fala assim: pessoal, vocês estão agindo errado, vocês estão no olho por olho, dente por dente ainda, e a gente tem que desenvolver um amor. Como se hoje em dia a gente tem dificuldade de entender a verdade ali, por que Jesus, exemplo de amor, de fidelidade a seus tutelados que somos nós, exemplo de tanta positividade, falaria de uma forma tão direta para a gente? Então, qual foi o recurso que ele utilizou na sua sábia filosofia, na sua sábia pedagogia? Ele trouxe as parábolas, que foi justamente para poder ensinar para aquele povo, e que nos ensina até hoje, como a gente poderia entender as mensagens de Deus.
porque Jesus é o grande e maior intérprete das leis de Deus. Então veio trazer para nós justamente esses ensinamentos. E como naquela época aquele povo ia entender se não usasse exemplos que para eles eram do cotidiano. Então, se hoje em dia, né, quando a gente vem fazer uma palestra, eu estou começando, então ainda não posso falar que eu faço muito isso, mas quando a gente vê os palestrantes mais, né, com mais tarimba, assim, né, geralmente o que eles fazem para nos prender a atenção? Eles trazem exemplo do nosso cotidiano, não deixa de ser parábolas, porque quando a gente traz o conhecimento da doutrina espírita com os exemplos do nosso cotidiano, a gente faz o link. É como se diz hoje em dia os jovens, dá um match, né? Aí dá aquele match ali e a gente consegue, caramba, eu não tinha pensado nisso antes, ou não tinha visto por esse prisma. Então foi o que Jesus trouxe naquela época e que continua nos trazendo até hoje. Aí nós fomos, quando a Maristela falou, pensa no tema, né, e tal. Aí eu estava em casa abrindo o Evangelho, e quando eu abri o Evangelho caiu a parábola do semeador. Aí justamente no momento em que eu estava passando algumas dificuldades no trabalho de relacionamento. Aí eu falei que agora, depois que eu comecei a fazer palestra, agora tudo que eu vejo de tema isso aí é um possível tema. Já estou começando assim, colocar link, já tem mais 2 lá, linkzinhos para as próximas. Aí eu pensei, caramba, é sobre isso que eu vou falar. Porque a gente, pelo menos eu, quero sempre falar sobre aquilo em que eu estou com dificuldade. Por quê? Porque vai me obrigar a estudar, vai me obrigar a ver, a raciocinar sobre aquilo. E isso vai me modificar, vai me ajudar. E eu vou trazer um pouquinho dessa experiência, desse estudo, né? Então eu falei, vou falar sobre a parábola do semeador. Aí eu pensei assim, poxa, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, quais são as parábolas que tem? E não é só do semeador. E quando eu parei para pensar, eu falei, eu não sei todas as parábolas que traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu fui item por item, né, aquelas letrinhas menorzinhas, buscar as parábolas. Se faltou alguma, peço perdão. Mas as que eu encontrei vendo o prefácio foram essas. No capítulo 15, se eu errar, gente, pelo amor de Deus, que eu com números romanos, quando for esses pauzinhos... Gênia da Bernadette. Gente, esses pauzinhos me confundem toda. A gente ajuda. Obrigada. Capítulo 15 vem falando sobre a parábola do bom samaritano. E não vamos falar sobre ela, que não é o nosso tempo. Depois vem no capítulo 16, parábola do mal... Rico, desculpa, do mal rico, e a parábola dos talentos. Está no mesmo capítulo. Aí vem sobre o que nós vamos falar hoje, no capítulo 17, que é a parábola do semeador, e depois vem o capítulo 18, parábola do banquete de núpcias, e termina no capítulo 19 com a parábola da figueira seca. Aí eu fiquei me questionando, por que Kardec, na sua compilação, só foi utilizar as parábolas a partir do capítulo 15? Aí as reflexões a gente vai pedindo as intuições, né? A gente joga para o universo e os mentores espirituais vão mandando de volta, né? Porque o outro pedagogo que trouxe didaticamente, que estava preparado para trazer essa codificação para a gente, entendeu que só depois do capítulo 15, de tudo que ele trouxe antes, é que a gente estaríamos preparados, que o nosso solo já estaria mais adequado para a gente entender as mensagens de Deus. Se colocasse lá no início, que entendimento de acordo à luz da doutrina espírita a gente poderia ter? Poderíamos confundir muitas coisas. Então ele trouxe, a gente vê vários estudos ali muito importantes dentro do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e as parábolas elas vêm dentro de uma categoria aonde nós já estamos um pouquinho mais preparados para entender essas mensagens. E é a mensagem do semeador que a gente vai trazer hoje. Aí a
semeador, que está no capítulo 17. Qual é o título do capítulo? Aí ferrou, né? Aí eu pensando, gente, isso aí é pra mim. Que dificuldade. E logo eu, né, que a gente é vaidoso pra caramba, né? E eu tenho umas vaidades que eu gosto de ser simpática com todo mundo, eu gosto de ser legal com todo mundo, eu gosto de chegar e as pessoas gostarem de mim. Aí quando acontece alguma coisa que alguém não gosta, pronto. Aquilo me incomoda, fica aquele negocinho lá dentro, aquele nozinho na garganta e eu... Aí muitas vezes a gente para pra pensar assim, no caso eu, né? Pô, não gosta de mim, o problema tá na pessoa. O problema é na pessoa, né? É impossível não gostar de mim, eu sou tão gente boa. Impossível, o problema tá na pessoa. Aí a gente começa a analisar, né? E começa a doutrina espírita, ela é tão maravilhosa que ela nos coloca na rédea das nossas vidas e das nossas ações. A gente sai do banco de trás do carro da vida e a gente passa para o banco da frente. E não no carona não, porque no carona a gente ainda está terceirizando os nossos defeitos. A gente passa para o volante mesmo. E não adianta, mesmo, não sei dirigir, não sei passar a marcha, não sei... Você vai ter que aprender na marra. Então a doutrina traz isso pra gente. Então a gente traz a responsabilidade de que não adianta a gente terceirizar. Se o outro não gosta de mim, eu tenho que me preocupar com isso? Não, é um problema do outro. Mas eu tenho que me preocupar qual é o meu comportamento que pode estar despertando no outro, de repente, uma antipatia. Porque a gente não percebe. De repente é um jeito altivo, de repente esse jeito de me achar muito legal pode inibir alguém, pode deixar alguém constrangido, ou pode a pessoa achar que eu estou me sentindo superior. E será que de repente eu não sou assim? Porque a gente vai terceirizando. Então quando eu li o Sede Perfeitos, eu pensei assim, a gente está muito longe da perfeição ainda, mas o nosso solo já está preparado. Então tem muitas coisas que nós como espíritas a gente não pode se permitir a fazer mais. Tem duelos que a gente não pode estar entrando mais. E principalmente esses duelos íntimos. E nesses duelos íntimos que a gente tem que pensar, como está o meu solo? E nós vamos estudar a fertilidade dos solos hoje também. E nesse capítulo vem falando sobre a caracteres da perfeição, tudo trabalhinho de casa para a gente ler depois, que muito legal, vou ter que ler muitas vezes para assimilar. Vem falando do homem do bem, homem que... Esse mata, né? Eu costumo dizer, a gente costuma receber inspiração de que a gente sempre escuta assim, não posso dar receita do bolo, não tem como dar receita do bolo. Pode até dar, mas às vezes o toque, cada um que vai ser o seu, e o homem de bem é a receita do bolo. A receita do bolo está lá, com os gatilhos e tudo, até com aquele toquezinho da vovó, ou aquele ingrediente da família que ninguém quer contar, está lá no homem de bem também. Então, a dificuldade, às vezes, é o nosso solo, o que tem ainda dentro da gente para entender a mensagem. E o que eu preciso ainda me melhorar para me tornar um homem e uma mulher de bem, uma pessoa de bem. Aí vem falando dos bons espíritas, que somos nós, claro, né? E a parábola do semeador. Aí vamos entrar na parábola, né? Vamos parar de papo, de introdução, e vamos entrar propriamente dito na parábola. A parábola do semeador, o que é? Fala sobre os solos, né, que nós vamos ler, porque eu cheguei a pensar assim, um pouquinho grande, acho que eu não vou ler não. Mas eu pensei, é importante, vamos estudar juntos, vamos analisar juntos a questão, e vai estar no próximo slide. Mas aqui tem um apanhadinho geral, uma introdução da parábola do semeador, que é contada por Jesus. Jesus, quando falou a parábola do semeador, foi no Mar da Galileia. Conforme ele chegou, como sempre, né, o mestre,
começou a unir aquela multidão ali para ouvir o mestre falando. Aí ele pegou o barquinho, foi ali, entrou no barco e os discípulos perguntaram para ele: Mestre, por que falas em parábolas? E ele responde para os discípulos com a parábola do semeador. Ou seja, sempre levando a gente à reflexão, né? Sempre levando assim, eu não vou dar tudo mastigadinho, vamos refletir, vamos pensar. E trouxe a parábola. Por favor. Aí nós vamos entrar propriamente dito na parábola e eu peço licença para vocês, coloquei no slide para vocês acompanharem a leitura, tá? Parábola do semeador está no item 5 e fala: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas, por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e este, crescendo, os abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Isso está em Mateus 13, versículo 13, item de 1 a 9. Aí, quando a gente pega e lê assim, a gente entende, lógico. A gente tem interpretação de texto. Mas qual é a mensagem que quer passar? O que Jesus realmente quis dizer com isso? E nós vamos ver. Nesse slide aqui, eu só vou ficar com esse pedacinho, que a gente vai destrinchar cada parte. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E ainda, licença poética, quem tem olhos de ver também. Então, os nossos ouvidos, será que nós estamos só escutando ou será que nós estamos ouvindo? E isso tem a ver com o nosso solo, que a gente vai destrinchar agora. Aí, pode passar, que senão vai ficar muito longo. Na parábola do semeador, tem uma reflexão espírita que está no conteúdo espírita da parábola do semeador. Tá? A fonte do site, quem quiser depois eu envio. E que ali vem dando uma pincelada e muito legal, e eu trouxe um pouquinho disso aqui. Então a parábola do semeador é de Jesus. Jesus é o pedagogo das almas. Jesus veio preparar o nosso solo para justamente trazer esse entendimento de que ele nos guia nos seus ensinamentos e modelo de perfeição para a humanidade. A semente, o que é a semente? À luz da doutrina espírita, a semente é o Evangelho. Jesus é o semeador e a semente é o Evangelho. E às vezes, muitas das vezes, a gente encontra dificuldade de estudar. E não diferente de mim, né? Toda vez que a gente se propõe a fazer o bem, a estudar, a buscar, a se envolver, a se comprometer, a vida dá um nó. A vida dá um nó e as coisas começam a complicar e muitas vezes os nossos pensamentos são conduzidos para a seguinte frase: antes de você se envolver com isso, a sua vida estava tranquila? Olha a furada que você está se metendo. Aí, se nós não formos muito persistentes
se no nosso solo, se nós não formos solos pedregosos, se não formos solos espinhentos e aceitarmos o processo, porque é um processo, e as dificuldades elas vêm, e elas vêm arrebatando mesmo, mas é porque o nosso solo está sendo preparado. E quanto mais esse arrebatamento, mais essas dores nos incomodam, é porque o nosso solo ainda não está tão árido assim. Porque na hora que ele estiver firme, forte, cultivado, as situações já não vão nos incomodar tanto. Porque a gente vai entender o nosso próximo. A gente vai entender que aquele que nos ofende, ele foi ofendido primeiro. Que aquela dor que o outro me fez sentir, está muito maior nele. Peço até licença para fazer uma analogia que me veio à cabeça agora, que vocês já devem ter escutado, e quem não escutou, vai escutar agora. Tinham dois amigos que sempre brincavam juntos, tinham em torno ali dos seus 10, 11 anos, e sempre brincavam juntos. Até que um certo dia, ali no futebol, na brincadeira deles, um chutou, o outro machucou, e um foi para casa com muita raiva, mas com muita raiva do amigo. Como é que ele fez isso comigo? Aí chegou para o pai dele, para a mãe dele. Poxa, eu estou muito magoado com meu amigo, eu estou muito chateado. Pô, meu amigo está errado. Ele fez isso, fez aquilo outro, ele me bateu, ele me espizinhou. Eu estou com muita raiva. O pai e a mãe, na sabedoria, chegou: filho, você está certo. Vamos colocar essa raiva para fora. Vamos lá no quintal. Foi lá no quintal, estendeu um lençol branco, abriu um saco de carvão e falou para ele: pega o carvão, imagina que aquele lençol branco lá é seu amigo e joga mesmo. Joga toda a sua raiva. Aí o garoto, enraivecido, começou a pegar o carvão e foi, jogando, chegou a fechar os olhos e ficou atirando as pedras de carvão. Quando terminou, já estava aquela poeira de carvão, quando terminou: meu filho, você está se sentindo melhor? Estou, pai, estou mais tranquilo. Então agora, vem cá, filho, olha o lençol. O que você está vendo? Estou vendo uma manchinha preta ali, uma manchinha que foi o que eu joguei. Foi a raiva. A maior parte do lençol não estava muito suja. Tinha uns pontinhos sujos. Aí o pai pegou o espelho: olha você, meu filho, como você está? Só aparecia o olho do menino. Estava todo sujo de carvão, todo sujo. E assim são os nossos pensamentos. Quando a gente endereça nossos pensamentos negativos para as pessoas, ou de raiva, ou de ressentimento, ou de mágoa, porque sim, as pessoas nos magoam, a gente se sente magoado, nós somos humanos. Só que quando a gente destrincha esse carvão, somos a nós que estamos sujando primeiro. E se esse carvão ainda está nos sujando tanto assim, é porque o nosso solo ainda não está preparado. Só que a doutrina, ela é tão maravilhosa, Jesus é tão maravilhoso, e nosso Deus, Pai, amor, de bondade, de justiça, Ele é tão maravilhoso também, que Ele nos dá a oportunidade da gente poder semear sempre. Só que depende da gente, depende de nós. Se a gente não pega e não sai da nossa zona de conforto e não começa a pensar assim: eu tenho que me comprometer com isso, sim, eu já sou espírita, a gente não está aqui à toa. O que nos traz na casa espírita? Por quê? Por que a gente sai uma quinta-feira à noite de casa e vem para cá? Por que vem uma quarta de estudo? Por que a gente se... encarnados e desencarnados? Que para cada um de nós aqui tem uns 10 com a gente, pelo menos. Fora os outros que são trazidos. Então o que nos traz aqui? É a palavra de Jesus. É porque a gente quer preparar o nosso solo. Nós queremos nos tornar pessoas melhores. A gente quer seguir Jesus. E por querer, nós vamos ser testados. Os discípulos foram testados. E nós vamos ser também, porque nós já somos discípulos de Jesus.
Então nós vamos ser testados na nossa vaidade, no nosso orgulho, porque são as chagas da humanidade. O Evangelho fala pra gente, essas chagas ainda estão em nós. Por isso que a gente ainda está no planeta de provas e expiações. Então aquele dia que a gente vai se programar para ir, vai acontecer alguma coisa. A luz vai acabar, o chuveiro não vai esquentar, a comida vai queimar, o filho vai berrar, o marido não vai deixar, a mulher vai encrencar com alguma coisa, ou é o vizinho quando sair de carro, o portão não quer abrir, ou na hora teve uma discussão com o vizinho, então hoje eu não vou não. Choveu, eu não vou. Aconteceu isso, eu não vou. E vai acontecer cada vez mais coisas. E nós vamos encontrar pretextos para nós mesmos. E eu estou nessa classificação, tá, gente? Eu já na primeira palestra aqui, eu falei que uma das minhas maiores dificuldades é a disciplina. E eu sou testada justamente nas minhas disciplinas. Porque qual é o solo que eu tenho que melhorar em mim? Além de vários, a disciplina. Então o autoconhecimento Jesus trouxe para a gente, Kardec codificou isso, trouxe para a gente a oportunidade da reflexão, do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é doloroso? Ele é, porque foi como a gente falou um pouquinho antes, é a gente passar para o volante da nossa própria vida. E é doloroso, às vezes a gente não sabe dirigir, às vezes o carro é até automático, tu tem que pegar ali por osmose, vai, né? O Evangelho também traz isso pra gente, né? Se tem o espírita, a gente não pode profetizar nada, né? Os espíritos não profetizam nada. Mas, com licença aos espíritos, se tem uma coisa que nós podemos profetizar, é que a evolução vai chegar para todos, querendo ou não querendo, e vai arrastar, como a gente já sabe, ou pelo amor ou pela dor. E se a gente começar a preparar o nosso solo, essas dores vão ser cada vez menores. Só que o autoconhecimento, ele não precisa ser tão doloroso assim, se a gente também trabalhar o auto-perdão, o entendimento. Mas o compromisso da gente semear o nosso solo é só com a gente. Não tem como a gente terceirizar. E na parábola do semeador nos dias de hoje, né, que um bom palestrante tem que trazer para os dias atuais para a gente se identificar, né, com as temáticas, senão a gente vai se perdendo e a gente tem que resgatar ali para todo mundo estar na mesma sintonia, né? Embora muito antiga, a parábola do semeador pode ser explicada perfeitamente nos dias de hoje. Além disso, podemos enxergá-la a partir de outro ponto de vista. Observe que, naquele tempo, o semeador do Evangelho era Jesus Cristo. Ele foi o grande semeador. No entanto, hoje, nós também podemos ser semeadores. Cada vez que alguém está com algum problema e chama a gente para conversar, nós somos semeadores. Cada vez que a gente dá um incentivo para alguém, nós estamos semeando. Cada vez que a gente pega e fala assim, não, você vai conseguir, você está bonita hoje, você está bonito, vamos lá gente, vamos junto, nós estamos semeando. E queiramos nós que sejamos semeadores do bem, porque semear o mal a gente também pode fazer. A maledicência, a fofoca, o rádio corredor, como nos trabalhos a gente costuma dizer. Será que a gente está reproduzindo? Será que a gente não pode dar um basta? Será que a gente não pode mostrar o outro lado? Porque muitas vezes a gente fomenta também, porque a gente se sente injustiçado, então a gente entra também. E o que a gente está semeando ali? Está semeando a discórdia, está inflando o outro negativamente. Então sejamos nós que já fazemos o estudo, o semeador. Nós não só podemos ser os semeadores, nós queremos ser semeadores. Não é só poder não, é querer. Então muitas vezes a gente quer fugir das responsabilidades, e eu fugi há muito tempo.
E agora eu estou pegando e estou tentando abraçar com unhas e dentes mesmo. Capengando, tropeçando, batendo aqui, batendo ali. Porque eu estou entendendo agora muitas coisas que eu não entendia lá atrás. E por que eu estou tentando agarrar com unhas e dentes mesmo tropeçando? Porque eu não quero deixar para a próxima. Eu quero resolver aqui. Eu quero tratar o meu solo aqui, agora. Porque na próxima oportunidade eu quero estar melhor do que eu estou hoje. E eu tenho muita coisa a melhorar, muita coisa. E cada reencarnação nossa, a gente tem a oportunidade de ter alguns talentos adormecidos para que outros possam aflorar, para que a gente possa aprender. Então eu quero desenvolver o máximo de talentos que eu possa nessa, para que na próxima esses fiquem até adormecidos e eu possa desenvolver outros. Porque eu quero o meu solo fértil. Ele está fértil? Ainda não. Mas a gente vai chegar lá. Ainda que sejamos campos de semeadura para os ensinamentos, temos a capacidade da pregação. Aí vem a Maristela me fazer o convite. Poxa, Lília, o que você acha de começar a dar palestra lá pra gente? Aí vem logo o senso da responsabilidade, né? Gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou pregar o que eu não faço? Nem sei falar isso, né? Mas é bom. Eu estava pensando isso em casa também, né? Que tem as palestras, elas são muito parecidas. Às vezes são temas diferentes, mas as analogias ou as abordagens acabam sendo um pouco parecidas, né? Aí eu em casa me questionei isso também. Por que tem essa similaridade? Por que é tão similar uma palestra com a outra, né? Aí me veio as intuições de que o Kardec, para codificar a doutrina espírita, ele não escutou só uma coisa. Foi pipocando informação de tudo quanto é lugar para que ele acreditasse naquilo e para que ele pudesse compilar e codificar a doutrina espírita. Com a gente não é diferente não. Às vezes a gente precisa ouvir de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas diferentes a mesma coisa para que a gente assimile. Por que aquilo está sempre sendo dito? Será que eu já assimilei? Então, voltando, eu pensei, gente, como é que eu vou pregar algo que eu ainda não faço? Algo que eu ainda tenho dificuldade? Porque Jesus já nos capacitou para isso. A doutrina espírita nos capacita para isso. E a partir do momento em que a gente se coloca numa posição de que eu não sou capaz de fazer, a gente pode não ser capaz de fazer porque eu tenho dificuldade em falar em público, porque eu tenho dificuldade em me expressar, isso são outras coisas. Agora, porque não quer falar, porque a gente ainda não faz, a gente entra no campo da vaidade, porque a gente não quer se expor, porque a gente não quer que o outro esteja ali olhando pra gente e pensando assim, ia lá, ó, eu conheço a Lília. Yes. Tá falando aquilo tudo, vai ver ela em casa como é que é. Vai ver lá no trabalho. Quando eu compartilho, então, eu vou fazer os pensamentos das pessoas. E lá, aqui no trabalho ela é terrível. E lá, vai falar sobre a semeadura. Então, nós já estamos preparados sim. E falar sobre vai fazer a gente entender primeiro. Vai fazer nós nos policiarmos primeiro. Então é uma autoeducação. Então a partir do momento em que eu estou falando essas coisas para vocês, não é porque eu já atingi, é porque eu preciso me melhorar para atingir. E falando sobre, eu vou assimilar muito mais do que ouvindo. Mas para complementar, a gente precisa estar estudando. Porque senão, né, é igual o passe, né, que é outra analogia também, né? O passe é igual a pintura, né? A gente pinta a parede, pinta, fica tudo branquinho. Durante a semana, vai dando aquele chapisco, aquelas sujeirinhas, passa a criança com a mão para bala, vai, porque são a gente durante a semana, né? A nossa parede mental vai respingando pela gente mesmo e pelos outros. E por que o passe é tão importante? Porque ele é uma transfusão de energia. Ele vai limpar a nossa aura. Vai nos rever como uma transfusão de sangue.
né? Vai revitalizar a gente. Por que é importante a gente estar na casa espírita? Quando a gente está em casa e faz o culto do Evangelho, o Evangelho no lar, que a gente estuda, que a gente faz o estudo virtual, é como se nós estivéssemos entrando no chuveiro dos fluidos. Chuveiro lá, os fluidos estão caindo na gente? Estão. Nós estamos recebendo essa transfusão de energia? Estamos. Só que vir na casa espírita é a gente mergulhar na piscina, ou muito mais do que a piscina, a gente mergulhar no mar dos fluidos positivos. E os espíritos vêm dizer pra gente que a partir do momento em que a gente está na nossa casa, que a gente pensa, hoje eu vou na casa espírita, a gente já está recebendo esses fluidos. E quando chega, a gente é imantados com essa positividade. E cada vez que a gente se perseverar e toda semana a gente estiver ali para receber essa imantação, a gente vai estar com o solo mais preparado, mais arado, para a gente poder jogar nossas sementes e elas poderem germinar. Aí, pode, por favor. Aí trouxemos a explicação à luz da doutrina espírita, que eu não coloquei a fonte, mas é a mesma, tá? Da anterior, que são as mensagens espíritas. Aí vem explicando um pouquinho de cada semente. Aí vamos entender um pouquinho sobre esses solos agora e ver, não precisa, gente, não precisem se identificar com solo nenhum agora. Vamos analisar de fora, né? Com certeza todos nós já estamos lá no quarto, mas vamos analisar um pouquinho deles. Semente 1, que fala sobre que caíram ao pé do caminho e foram comida pelas aves. Nessa parte da semente 1, que foi comida pelas aves, essa semente trata das pessoas, são as pessoas que não sentem verdadeiramente o espiritismo. São as pessoas que até gostam, se simpatizam. Ah, qualquer dia eu vou lá. Aí você está num lugar, poxa, você é espírita, pô, que legal. É mesa branca ou é... Mas vocês vão todos de branco lá? Como é que é? Não, gente. Não, gente, Aí a gente tem que falar, não, é doutrina espírita de Kardec, né? A gente... Não, é kardecista, nós somos espíritas kardecistas, que não existe essa denominação, nós somos espíritas. Espírita foi um termo trazido por Allan Kardec para definir aquele que faz estudo da doutrina espírita. Aí fazendo um parênteses rapidinho, né? Durante, não vou lembrar agora qual século, mas se eu não me engano foi o 19, não sei se foi 18 ou 19, que começou a vir as matrizes africanas, aonde eles tinham como base ali o candomblé, mais o candomblé do que a umbanda. Eles começaram a intitular, como eram muito perseguidos, e são até hoje, mas com um pouquinho menos de julgamentos. Se hoje em dia eles ainda são, imagina aquela época. Então, para mascarar ali, eles começaram a colocar sempre espírita, né? Mas a gente que estuda a doutrina espírita, a gente já sabe que são espiritualistas. Espírita é aquele que faz estudo da doutrina espírita. Mas aí eu já desisti de explicar, porque eu sempre falei, eu sou kardecista. Aí eu pensando, coitado dos outros espíritos, né, que trouxeram também a codificação, né? Porque aí a gente ficou denominando assim. E agora eu parei com isso, eu falo, sou espírita de mesa branca? Também. Tem mesa branca, tem mesa marrom, tem cadeiras brancas, cada um vai com a roupa que quer. A gente só serve para mim com muito decote, né? Mas sim, só. Então, nessa parte da semente 1, são essas pessoas que se simpatizam com a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, que Jesus nos disse, conhece a verdade, ela vos libertará. E a doutrina espírita, ela trouxe para a gente a verdade, ela está nos trazendo a verdade, porque ainda não foi revelado tudo. Ainda precisamos arar o nosso solo na coletividade para que os espíritos nos tragam as maiores informações. Mas só o pouco que trouxeram a gente já estuda pra caramba, né? Meu Deus do céu, uma encarnação não dá.
Na semente 2, que é o terreno pedregoso, não somos nós, gente, não somos mesmo, muito menos eu, tá? Terreno pedregoso que diz respeito àqueles que são entusiastas, se apegam aos fenômenos espíritas. E aí, vou ter meu marido de volta ou não vou? E aí, eles jogam carta lá, quantos dias? Né? Porque agora com a internet, então, manda mensagem em 30 segundos. Né? Então, ainda se liga nos fenômenos, quer ver aqueles, né? Aquela que a gente já sabe que não somos mais São Tomé, a gente não acredita mais só vendo, a gente já sente, né? Mas continuando, se apega aos fenômenos espíritas, superficiais e passageiros, e que logo desistem dos ensinamentos e não se aprofundam no estudo. Por que não se aprofundam no estudo? Porque ainda não despertou para essa verdade. Muitos ainda não estão a fim de passar para o volante da vida. É difícil. É muito mais fácil a gente culpar o inimigo. Ah, não, pô, eu traí aqui, eu fiz a maledicência, eu menti, mas é o inimigo que me tentou. É muito difícil ainda para muitos de nós, e se não para nós mesmos, a gente pensar assim, não, sou eu que sou maledicente ainda. Sou eu que tenho essa dificuldade. Então, quando a gente começa o estudo, a gente chega empolgado. Vou lá estudar a doutrina espírita, vou saber o que os espíritos vão falar para mim, vou ter esse canal, porque aí fica, né, o fenômeno e tal. Aí quando começa, você é responsável por você mesmo, fora da caridade não há salvação, começa a pescar o seu peixe, faça algo por você mesmo. Ah, não. Pô, lá não tá nem prometendo um pedacinho no céu, pô, vou fazer isso tudo, não vou ter nem um pedacinho no céu. Mas a doutrina espírita nos fala dos bônus horas. A gente vai ali no bônus horas. Então acabam desistindo de estudar a doutrina espírita. E quantas vezes a doutrina espírita foi apresentada para a gente desistiu de estudar. Mas agora nós estamos aqui. Então nós não somos mais a semente 2. Nós já passamos por ela, mas não somos mais. Semente 3. As pessoas de solo espinhoso. Ninguém conhece ninguém espinhoso não, né, gente? É todo mundo amável nessa vida, né? A gente só encontra... ontem eu cheguei muito cedo no trabalho, aí eu não tinha tomado café da manhã, aí fui tipo uma padaria bar, né? Ali quase na frente do meu trabalho, que fui lá, né? Bom dia, mulher, o que você quer? Caraca. Aí eu, vamos lá, Lilian, vamos quebrar, né? Vamos quebrar. Eu gostaria, tô tentando emagrecer, mas eu gostaria de um italiano aí, massinha de manhã, um café com leite e tal. Não temos café com leite. Tá bom. Então achocolatado, tem algum achocolatado? Não temos achocolatado. Poxa, então, a senhora tem algum suco? O que a senhora tem aí? É só ler ali, ó. Aí eu... Então me dá um refrigerante mesmo, vou emagrecer hoje mesmo? Dá um refrigerante aí. Tá testando 70 vezes 7. Fui pra mesa com a minha colega de trabalho que estava comigo. Eu falei, gente, são 7h30 da manhã. Caramba, vamos melhorar o astral dessa mulher. Aí a minha amiga, Lília, para com isso, Lília, para com isso. Aí é a vaidade, né? Isso não é porque eu sou boazinha, não. É ali, né, a gente... Como pode de manhã assim, tá tão mal-humorada? Eu falei, não pode. Vamos lá. Fui lá para pagar. Hoje tá um belo dia, né? Eu vi que vai chover. Mas a chuva é boa. A senhora quer mais alguma coisa? Aí eu falei, gente, não vai dar. Não vai dar. Ela devia ter em torno assim de uns 20 e poucos anos. Novinha. Por isso que eu fiquei também com esse pensamento, gente, né? Aí daqui a pouco, eu ainda ali, não vou embora sem quebrar essa menina. Vamos lá. Quando eu pensei em quebrar, vem a mãe dela lá de dentro. Filha, não demora no atendimento aí não. Eu falei, desisto. Se a mãe
né? Falei, desisto. Aí virei para elas e falei, olha só, que vocês tenham um excelente dia e que possa ser realmente muito melhor do que começar, de como começou, para você também. Eu falei, pelo menos eu consegui um para você também. Pelo menos. Então, a gente, muitas vezes, a gente lidar com as pessoas espinhentas. Mas por que as pessoas são espinhentas? A gente vai quebrar o espinho das pessoas? Não. E a demagogia, nossa, como foi a minha, acreditar que poderíamos quebrar. As pessoas têm suas mazelas, suas dores, suas dificuldades. A Clarice Lispector, ela fala isso. Ela fala, calça os meus sapatos, ande nos caminhos que eu andei e passe pelo que eu passei para você depois me julgar. Então a gente não gosta de ser julgado. Então por que eu vou julgar o outro? Eu não calcei o sapato dela. Eu não sei por que ela está daquele jeito. Por que eu acho que ela tem que estar do jeito que eu quero que ela esteja? Isso é muita vaidade, que eu trabalhei um pouquinho ontem. Então, são esses solos espinhentos que, por suas vezes, creem nos ensinamentos. As pessoas espinhosas creem, elas acreditam no ensinamento. Admiram os conceitos, mas os sufocam e consideram que seus postulados se aplicam aos outros e não a si mesmo. Não o praticam pelo preconceito, egoísmo, apego material e tantos outros vícios. É aquela frase, isso é para ele, não é para mim. E muitas vezes, nós somos um pouquinho esse solo espinhento, quando a gente chega e fala, poxa, a palestra era para aquela pessoa, por que ela não veio hoje? Né? Outro bordão espírita, né? Um bordão. Por que aquela pessoa não veio hoje? Porque a gente o autoconhecimento. Porque somos nós que estamos aqui. Muitas vezes eu penso, por que meu marido não veio? Ele tinha que ouvir isso. Porque não é o momento dele de ouvir. Não tá. Eu penso isso todo dia. Mas o solo é nosso. Vai captar. Vai captando. Quando vai para casa, o seu exemplo e sua vibração vai respingando. Então é individual, a evolução ela é individual. Então a gente faz com as pessoas o que eu estava tentando fazer com aquela menina no bar padaria lá. É o momento dela, ela não tem que estar no meu momento. Se sou eu que estou aqui, a palavra, o que está sendo dito, ou a mensagem é para mim. E se não, isso aí eu já faço, que bom que eu já faço isso. Então eu vou ouvir sempre para não deixar de fazer. Porque quando a gente tropeça, aquilo que a gente já faz, às vezes a gente deixa de fazer. Porque muitas vezes nós somos esse solo espinhento. E esse solo espinhento é o que vai sufocando a nossa planta germinar. Porque a planta ela germina, o conhecimento ele cresce, ele vai. Só que o solo espinhento vai sufocando o conhecimento. E por fim, que somos nós, né? Lógico, a terra fértil. Caramba, gente, minhas plantinhas estão ficando tão bonitas, gente. Poxa, eu estou aprendendo a cuidar cada vez mais do solo, minhas plantinhas estão ficando bonitas. Mas eu estou investindo muito na minha plantinha íntima, que eu vou chegar nessa terra fértil aí, que representa os indivíduos que mantêm o coração aberto à codificação da doutrina espírita. O que é o coração aberto? Eu entender que a mensagem é para mim, sou eu que tenho que aprender. Isso é o coração aberto. O que isso está querendo me ensinar? O que nesse estudo aqui eu não entendi por quê. Onde eu vou pesquisar, onde eu vou buscar para começar a entender, começar a adubar cada vez mais o meu solo. Para a codificação kardeciana, coração aberto à codificação kardeciana. E é reconhecido pela sua transformação moral. O Evangelho fala, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço e pelo estudo. Nós todos estamos aqui pelo esforço e pelo estudo. Então nós já somos o solo 4, sim.
ainda, às vezes, pisando um pouquinho no espinhento? Sim, nós estamos aprendendo. Mas a gente já está com o coração aberto para a doutrina. E adota a prática da caridade como as sementes que dissemina a terra. Então, se a gente plantar, a gente vai colher. Não tem outra, é matemática, é física, é exatas. A gente é muito de humanas, mas a vida ela é exata, não tem como fugir. A gente vai colher aquilo que a gente planta. Então, se eu for lá todo dia, adubando o meu solo, se eu for lá todo dia, quando sair aquele espinhozinho, ir lá tirar pelo menos a pontinha dele para não espetar o outro, eu já estou no caminho certo. Aí passa a Ju para mim aqui. E se não, outra coisa também, né? Outro bordão espírita, né? Que eu estava pensando em casa também. Palestrante que no final não corre com a palestra porque está dando horário, não está fazendo a sua palestra direito. Foi a frase que eu pensei em casa. Eu falei, caramba, gente, eu pensei não, né? Inspirações. Conclusão dessa imagem linda de Jesus, abrindo os braços para a gente, que o Jesus nos acolhe. Vamos correr para Ele quando a gente estiver com dificuldade. Às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente não quer pedir. Ah não, Deus sabe o que eu preciso. Jesus sabe. Mas a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente precisa sim do colo do Pai, do nosso irmão Jesus, do nosso Mestre. Então, na conclusão, nós vamos trazer o que a gente falou lá no início, que é justamente por que as parábolas vêm, e principalmente a do semeador, depois do capítulo 15. Não é à toa que o Kardec dispôs no capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com os títulos Caracteres da Perfeição, olha só, isso tudo no semeador, na parábola do semeador. Caracteres da Perfeição, o homem de bem, o bons espíritas e instrução dos espíritos. 5 mensagens que são psicografadas por espíritos. Devemos usar a parábola para refletir sobre a nossa condição espiritual e nossa capacidade de praticar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Além disso, é preciso se lembrar sempre de que Jesus é o nosso modelo de perfeição e que amar ao próximo é o caminho para nos aproximarmos dele. Nossa amiga, na palestra anterior, na quinta-feira passada, falou do amor ao próximo. E nós estudamos com ela e vimos que realmente não é fácil amar o próximo. A gente vai conseguir amar aquele que nos magoa? Não. Mas se nós passarmos a entender, se passarmos a perdoar, se passar a não desejar o mal, não lançar flechas de maldade em direção à pessoa, nós já estamos nos aproximando de Jesus. Para nós estarmos no colo de Jesus, só depende da gente. Ele está assim, ó, para todos nós. E quando a gente se sente sozinho no caminho, é porque a gente que está correndo do colo dele, não é porque ele fechou os braços, não. Tem a pegada da areia lá, que a gente já cansamos de ler. Ele está carregando a gente no colo. Só que muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade não permite a gente enxergar. Às vezes o nosso solo não está tão árido e a gente se sente sozinhos. E sozinhos nós não estamos nunca. E a gente já sabe disso. Nós temos uma gama de espíritos amigos. Nós temos muitos amigos que a gente deixou do outro lado quando a gente reencarnou e que estão lá assim, ó, vai Lília, vai Maristela, vai Ju, vai todo mundo aí. Vamos lá, você vai conseguir, que estão semeando lá de cima o bem pra gente aqui embaixo, que torcem. A gente tem o nosso mentor espiritual, que está aqui do nosso ladinho, que muitas vezes deixa até de fazer outras obrigações para não permitir que a gente caia. Está nos intuindo, está nos abraçando, está nos falando aqui no nosso ouvido. E a gente às vezes não tem o ouvido de ouvir. E ainda se não bastasse isso, se não bastasse os amigos espirituais, que estão lá do outro lado, se não bastasse nosso guia, nós ainda temos aqueles espíritos que a gente conquista por simpatia.
Porque a partir do momento que eu faço bem para alguém, ou que alguém chega para mim e fala, Deus te abençoe, essa pessoa que tem uma gama de espíritos ali que gosta dela, começa a interceder por mim também, porque eu ajudei. Cada vez que a gente dá uma palavra amiga, cada vez que a gente abraça, cada vez que a gente ajuda o próximo, são amigos espirituais que a gente está fazendo. E na hora da dor, são pessoas que vão interceder pela gente e vão nos encorajar, dizendo para a gente, vão meus filhos, vamos, nós vamos conseguir, não desiste. Não deixe o abatimento nos acometer. Não vamos permitir mais que as pessoas digam para a gente como tem que ser o nosso solo. Só quem pode germinar nossa planta somos nós mesmos. Então vamos regar com amor, com sabedoria, com paciência, com tolerância, mas principalmente com boa vontade. Que trouxe Jesus para a gente, a boa nova está aí. Vamos ler, reler, porque está tudo escrito, está tudo mastigadinho para a gente. E a gente não pode dizer mais que a gente não sabia. Então, para a gente encerrar, nós vamos colocar uma musiquinha da semeadura, que é semear. Que a gente emenda no nosso passe coletivo.